Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje é do dia 11 de abril de 2025. Ok. A mais essa reflexão que trata da coisa mais importante da nossa existência. Ao menos é o que eu considero mais importante. Acho que você já, se ainda não considera, o considerará também. Nosso foco é a nossa salvação e nosso destino é o céu. Ok? Então, para quem está vindo a primeira vez, nós temos um vídeo que saiu no dia 3 de fevereiro de 2025, que foi quando começamos esse canal, que explica sem detalhes o porquê que nós o elaboramos e por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Mas resumindo, um dia nós chegamos à conclusão que esse nosso corpo, de repente, sem eira nem beira, se acaba e o que sobra é a nossa alma, que será levada a algum local. Nós não teremos escolha para onde ela vai nesse momento. E sobram aí duas alternativas, ir ao céu ou ir ao inferno. É simples assim e não tem muro nessa história aí. Então, nós escolhemos fazer o possível para ir ao céu, apesar de que não temos certeza, mas sabemos que se não fizermos nada, aí sim com certeza iremos para o local errado. Então é isto o que estamos fazendo aqui, buscando a salvação das nossas almas. Nós usamos como referência o Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus trouxe para a gente, e usamos também como referência uma live da Manhã com Deus, feita pelo pastor Sandro Rocha, porque ele faz uma análise bastante interessante dos textos da Bíblia, e a usamos como referência então, porque ele traz alertas e ele tem assim uma intimidade com o Espírito Santo e com Deus, que quando eu vi ele pregando e algumas coisas com ele, diga assim, um dia eu quero chegar aí. Então, ele assim é o meu pastor, que eu tenho como referência para mim e que então utilizo essas lives que ele faz, esse estudo que ele faz como referência para esta nossa reflexão. Essa reflexão tem por objetivo chegar ao final com uma meta traçada para nós. Nós precisamos tomar decisões a partir da reflexão, porque não adianta a gente ter um monte de informação e fica tudo por isso mesmo. Então, sempre ao final desta live, ou desse vídeo, para quem estiver assistindo posteriormente, estará lá uma decisão para que a gente tome atitudes diferentes que nos levem realmente ao caminho da salvação e não continuemos nesse mesmo marasmo aí, brincando com o nosso inimigo todos os dias. Ok? Fazemos de segunda a sexta-feira porque chegamos à conclusão também que buscar Deus esporadicamente, uma vez por semana, uma vez por ano, quem sabe no Natal ou na Páscoa, não é suficiente para o que a gente necessita para buscar o caminho certo. Então, segunda a sexta, 19 horas, estamos aqui. E lembramos também que são todos, absolutamente todos, sem exceção, bem-vindos para acompanhar essa reflexão e tomar junto as decisões que estamos tomando. O texto de hoje é o do jovem rico. O texto de hoje é o do jovem rico, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram
destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível. Para os homens é impossível. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, lhe disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e ao Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Um texto longo e interessante, né? Então vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento para que possamos compreender a sua palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Fazemos essa oração todos os dias depois de ler o texto, porque para compreender a palavra de Deus, para ter o discernimento, sem o Espírito Santo, a gente lê a história, acha que é uma historinha interessante, mas eu sempre digo assim, uma coisa é entender a história, outra a moral da história, né? Então, a gente precisa que o Espírito Santo nos dê esse discernimento para que a gente possa compreender a moral da história. Senão, fica difícil de ler a Bíblia e enjoativo para quem a lê como se fosse uma simples historinha. Vamos estudar inicialmente os versículos 22 a 25, então, que diz assim: Mas ele, contrariando essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vemos que o jovem rico tinha mais amor aos bens, né, do que por Jesus, do que pelo reino de Deus. Talvez se ele tivesse bem menos dinheiro, esse pouco poderia se equilibrar com o amor que ele tinha a Jesus, né? Se ele fosse um pobre, talvez ele decidisse entregar o pouco que ele tinha, que ele tivesse a terceiros e seguir Jesus. Mas quantas vezes a riqueza deixa de ser uma bênção e se torna uma maldição? Quantas vezes? Quantas vezes quando nós estamos sem dinheiro, a gente está lá todo educadinho, todo certinho, fazendo as coisas certas, caminhando, orando, pedindo para que Deus nos abençoe. E quantas vezes, quando a gente tem muito dinheiro, a gente começa a fazer bobagem. E aí a gente se esquece de Deus. Não é assim que acontece? Ao menos a minha aconteceu diversas vezes já. Então, Lucas 12, 22, 31 diz assim: E Jesus, disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estáis apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas.
Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque onde estiver o tesouro, ali estará também o vosso coração. Não é bem assim mesmo? Nosso coração, ele vai sempre em direção ao que a gente acredita que conquistou. E quando nós temos muitas coisas, a gente está lá preocupado com essas coisas e a gente está completamente envolvido com elas e a gente não tem mais tempo para nada além daquilo. E assim o inimigo nos conquista e nos tira do caminho que deveria ser o nosso caminho natural, que é o caminho com Deus. Será que nós temos consciência de que tudo o que temos é dádiva de Deus? Nós não temos nada que não tenha sido nos dado por Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo que nós possuímos, desde assim um corpo incrivelmente complexo, funcional, até sólidos, líquidos, o ar que a gente respira, a nossa vida, tudo é dádiva de Deus. Na hora que Deus diz assim, ó, vou buscar o Ronaldo, o corpo se apaga e a alma vai. Dádiva de Deus. Cada dia, cada momento é um milagre na nossa existência, na nossa vida, na verdade, Mas como é difícil assim a gente se desgrudar das coisas que imaginamos terem sido conquistadas pela força do nosso braço, Como é difícil a gente se livrar do ego, Nós nos livrarmos do nosso ego é uma coisa muito complicada. E quanto mais temos, mais difícil é da gente se livrar. Mais difícil é nós nos livrarmos daquilo que nós acreditamos que conquistamos. Como nosso amor por Jesus é pequeno, se estivermos no desespero e tivermos poucas coisas, de repente a gente até abre mão. Mas se a gente tiver muito, como é difícil, Como vimos no estudo de ontem, às vezes Deus não permite a cura de alguém para que a sua alma não seja perdida a Satanás. Porque enquanto doente, a pessoa busca Deus. Mas na hora que ele está sarado, ele se perde. Lembra do exemplo que a gente citou ontem, Então, e a gente não precisa ir longe, basta olharmos para nós mesmos, Nós não precisamos ir longe. Se olhamos para nós mesmos, nós vemos quantas vezes nós já fizemos isso. Ao menos eu dou uma palmatória. Então a questão que se coloca é assim, o quanto nós realmente amamos a Deus. O quanto a gente reconhece o que Jesus fez pela gente. O quanto a gente cria intimidade com o Espírito Santo que está aqui conosco a todo momento, que nosso corpo deveria ser o seu templo. Claro que assim, nós não precisamos entregar tudo o que nós temos para nos salvarmos. A questão não é essa. Mas nós precisamos amar Deus mais do que amamos as coisas, do que amamos os nossos bens. Nós não podemos transformar os nossos bens em nosso Deus, porque nada mais é do que matéria que se decompõe. Tudo que nós temos à nossa volta, que a gente conquistou, carro, casa, comidas em locais especiais, sei lá, vinhos caros, enfim, livros, teorias, escolas, estudos, tudo isso acaba. Quando o corpo se desfaz, nada disso vai junto com a gente. O que vai é a nossa alma. E aí, sim, nós estamos na mão ou no caminho do céu ou no caminho do inferno. Então, voltando ao texto, Jesus disse assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse, para os homens é impossível,
mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E no que se refere à salvação, Jesus deixa claro que ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ah, mas eu vou me salvar. Eu não preciso de nada para me salvar. A minha força, a minha energia, o meu contato com não sei o que e tal, quando eu morrer, eu vou para o céu. Será? Eu já tive muitas teorias assim que eu imaginava que eu ia. Mas acho que nós não vamos assim. Porque assim, aqui fisicamente, nesse mundo material que nós estamos no dia a dia, o que a gente pode fazer para entrar no reino de Deus? Né? Ele não é... Vamos imaginar o seguinte, eu quero entrar na casa do João ali da esquina. Muito bem, eu vou lá, converso com o João e tal. Digo que preciso entrar na casa dele, tenho bons argumentos, converso com ele. E ele acaba achando que eu sou um cara que tal, ele pode confiar, beleza. E ele acaba me deixando entrar na casa dele. Né? Porque eu me relacionei com ele, eu criei a confiança dele e deve ter argumentado bem e tal, mas no final ele confiou em mim e permitiu que, por um motivo que eu inventei, aí eu pudesse entrar na casa dele. Mas isso aqui, né, no campo material. Mas no campo espiritual, para onde decidiríamos ir para manter a nossa alma viva na eternidade? Vou para onde? Vou para a casa de quem? Vou para que local? Vou me conectar com o quê? Que garanta que você leva minha alma para o céu, ok? Em Lucas 12:25 diz assim, qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Quer dizer, nem isso nós podemos. Então, não tem como. Não tem como, a não ser com Deus, né? Para quem nada é impossível, como disse Jesus. Mas por que Deus nos deixaria entrar na casa dele? Tentando comprar um lugar lá? Né? Tentando argumentar com ele que nós somos, eu sou muito bom, eu sou legal, eu sou bonito, sou inteligente, sou rico, sou forte, sei lá. Qual seria o argumento que nós daríamos a Deus para que ele permitisse? Ok, então Ronaldo, vem para cá, entra. O que é que nós precisamos fazer então? A palavra de Deus está absolutamente clara, né? João 14:6. João 14:6, Jesus deixou claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não adianta negociar, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho mais explícito que isso, né? Em resumo, ninguém pode salvar-se a si mesmo. A salvação vem por Jesus. Jesus. É o único caminho que Deus deixou para que nós entrássemos nas moradas que estão sendo preparadas para nós. É o único argumento para que Deus nos deixe entrar. Em João 14:4, né, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O caminho disse há pouquinho, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, voltando ao texto, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, por óbvio, só Jesus pode nos levar à salvação, à vida eterna. Só Jesus. Então, eu acho que é assim, é hora da gente parar de voar por aí, né? É hora de nós vermos que é Jesus. Você e eu temos que uma hora dar a mão à palmatória, como a gente dizia antigamente, e seguir o único caminho que é possível.
Como diz aqui, né? Precisa deixar mais claro, precisa desenhar. Jesus deixou claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aí vem outra questão. Ok, então, beleza, eu admito. É Jesus. E agora, o que eu faço? Como encontrar Jesus? Então, lá em Jeremias 29, 11 a 13, está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos que Deus tem de nós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dais o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Romanos 10, 11 a 14, está escrito, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Em Marcos 16, 16, para fechar esse raciocínio, quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, me parece que nós temos um guia assim absolutamente claro com relação ao caminho. Como é que nós vamos nos salvar? O caminho está todo aí. Temos que crer em Jesus e sermos batizados. Este é o primeiro passo, né? Tudo começa com arrependimento, com batismo, com a crença. E a Bíblia diz assim: de onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós temos que continuar buscando. Buscando no lugar certo. Porque por muitos anos eu busquei no lugar errado. Então, a sugestão que eu tenho para nós é nós aprendermos a buscar no lugar certo, porque nos lugares errados eles não nos levam à salvação, com certeza. Beleza? Então, por hoje nós temos uma reflexão bastante consistente, me parece. Mediante essa reflexão, qual é a decisão que nós vamos tomar então? Ora, se há somente salvação através de Jesus, temos que buscá-lo em oração, de todo o nosso coração, diariamente, sempre, buscando intimidade com Ele, porque assim é a coisa mais importante que nós vamos fazer na nossa existência aqui. O resto é tudo bobagem. O resto é tudo bobagem. A coisa mais importante que nós vamos fazer é buscar essa intimidade com Deus. É encontrar Jesus, né? E como diz o texto, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Amém, então. Por hoje é isso. E eu peço que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, cuidando de nós, para que a cada dia nós estejamos mais alinhados nesse caminho que nos leva à salvação. E que vejamos os milagres acontecendo na nossa vida. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, lança uma semente, clicando aí embaixo para que mais alguém tenha acesso a esse vídeo, ou a essa live, se você estiver nesse momento aqui. E compartilha com alguém então. E se você não for inscrito ainda, se inscreve, é de graça e ajuda bastante para que outras pessoas também possam ter acesso a essa reflexão. Então, como hoje é sexta-feira, eu desejo um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira, neste mesmo horário. Fique com Deus.